Bom, galera, dei uma leve empolgadinha aqui, vou fazer mais uma questão, a questão da escola naval que diz assim, ó, uma questão bem legal que ajuda você a lembrar a calorimetria e mostra que a gente pode cobrar também, né, o vestibular pode cobrar calorimetria misturado com máquinas térmicas. Então, bem interessante, olha só que legal. No caso aqui, um refrigerador, né? Um refrigerador com eficiência de 40% fornece 1.400 joules de calor para a fonte quente por ciclo de operação. Sabendo que ele opera fazendo 5 ciclos por segundo, calcule em quanto tempo este refrigerador congela 4 kg de água a 25 graus Celsius e assinale a opção correta. Primeiro que é um senhor congelador isso aí, né? Só olhando as alternativas, né? A gente está falando aí, a maior delas é 1.100 segundos, isso é menos de 10 minutos. Aliás, menos de 20 minutos. Então a gente está falando de um congelador bem poderoso, né? Você que já tentou congelar qualquer coisa aí sabe que o tempo normalmente na vida real é maior. Mas enfim, detalhes à parte, vamos às contas. Primeira coisa que a gente precisa lembrar são os detalhes técnicos de um refrigerador. Como é que funciona um refrigerador, professor? Bom, o refrigerador, meus queridos, ele funciona da seguinte maneira. Ele faz o processo inverso das máquinas térmicas, né? Então, em vez de realizar trabalho, ou seja, em vez de empurrar o ambiente, ele, aspas, o gás, né? Ele é empurrado pelo ambiente. Então, o trabalho vai ser realizado sobre a máquina térmica, sobre o refrigerador, tá? Em vez de rejeitar calor para a fonte fria, em vez da fonte fria simbolizar o que ele perde de calor, na verdade a máquina, o refrigerador, ele retira o calor do ambiente na fonte fria. Então a fonte de temperatura mais baixa, que é, por exemplo, o interior da geladeira, é de lá que a máquina térmica está retirando energia, retirando calor. Então o calor na fonte fria ele flui, aspas, para dentro da máquina térmica. Então estou desenhando aqui o calor frio. E o calor quente, meus queridos, ele é rejeitado na fonte quente. Então, na fonte quente é onde eu tenho a entrega de calor. Então, onde está calor num refrigerador, que é a parte externa ali, vai ficar mais quente ainda. Então, na fonte quente, a tendência é que ela fique cada vez mais quente, porque o refrigerador faz isso, né? Ele faz de maneira, gastando energia de maneira não natural, o fluxo de calor se dá do lugar mais frio para o lugar mais quente. Beleza. Então isso aqui é um refrigerador. Quando a gente fala da eficiência energética de um refrigerador, a gente fala que isso aí vai ser o que é útil dividido pelo total, né? O que é útil no refrigerador é exatamente o que ele consegue retirar do ambiente, porque a finalidade do refrigerador, adivinha, é refrigerar. Então é retirar calor da fonte fria. Então o calor frio, ele é o que é útil para o refrigerador. Em compensação, o que é total? O que é energia gasta, né? A energia gasta vai ser o trabalho que ele realiza, que normalmente está simbolizado ali, lá quando a gente fala de circuitos elétricos, por exemplo, está simbolizado por meio da parte ali associada à força contra-eletromotriz, por exemplo, né? Então o refrigerador ele realiza trabalho, o motor do refrigerador funciona, realizando o trabalho, para você poder ter a diminuição da temperatura do reservatório frio, ok? Então ele falou que essa eficiência ela vale 0,4. Então eu vou brincar um pouco com essas equações, ó, porque o que ele me forneceu? Ele me forneceu o seguinte, ele falou que esse refrigerador ele fornece 1.400 joules de calor para a fonte quente, né? Então o calor quente, vou anotar isso, ó, o calor quente, ele é 1.400 joules, né? E aí, qual que é a relação de energia para esse refrigerador? Se você olhar aqui no meu esqueminha, você vai ver que o que entra é o trabalho e o calor frio, e o que sai é o calor quente. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que o trabalho mais o calor frio é igual ao calor quente.
E no enunciado ele me falou que isso aqui é 1.400 joules, tá? Então, trabalho mais calor frio é 1.400 joules. Então, além de trabalho mais calor frio ser 1.400 joules, eu sei que o calor frio ele é 0,4 vezes o trabalho. E aí eu vou brincar com essas equações, né? Como eu quero descobrir o calor frio, eu vou isolar o trabalho. Então, o trabalho ele é 1.400 menos o calor frio. Substituindo na outra relação, eu vou ter que calor frio é 0,4 vezes o trabalho, só que trabalho é 1.400 vezes, aliás, menos calor frio. Vou distribuir esse 0,4, então QF é 0,4 vezes 1.400. Isso dá, deixa eu fazer a continha aqui rapidinho, 0,4 vezes 1.400, isso dá 560, menos 0,4 QF. Jogando 0,4 QF para lá, vai ficar 1,4 QF igual a 560. Então, o meu QF ele vai ser 560 dividido por 1,4. Isso dá 400 joules. Pronto. A parte de máquina térmica acabou aqui. Por quê? Porque esses 400 joules, meus queridos, é o tanto de energia que esse refrigerador retira da fonte fria, ou seja, de onde está o seu potinho de água ali com 4 kg de água a 25 graus Celsius, né? Ele vai retirar 400 joules por ciclo. Então, cada ciclo dele retira 400 joules de energia do sistema. Só que essa máquina ela opera 5 ciclos por segundo. Mas antes de calcular a parte do tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o tanto de energia que eu preciso retirar da água para eu transformar esses 25 graus Celsius de água, 4 kg de 25 graus Celsius de água, para gelo, né? Para gelo ali a 0 grau. Então vou fazer essa conta. E para fazer essa conta eu vou recorrer às equações de calorimetria. Então eu vou ter aqui um calor sensível mais um calor latente. Esse calor vai ser negativo porque eu preciso retirar. É a ideia por trás do calor frio, né? O calor frio ele é retirado do seu reservatório. Então por isso que ele aspas é negativo. Então o calor sensível ele vai ser massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, enquanto que o calor latente vai ser massa vezes calor latente específico. A massa da substância é 4 quilos. Veja que o calor específico ele já está em joule por quilograma e o outro está em quilojoule por quilograma. Então a gente tem que tomar cuidado com essas unidades, tá? Então aqui o calor específico da água é 4.200. Eu vou colocar 4,2 porque eu já vou transformar em quilojoule, tá? Então eu já sei que vai sair em quilojoules, então eu vou deixar 4,2. E a variação de temperatura, a temperatura final é 0 e a inicial é 25. Isso mais os 4 quilos multiplicados pelo calor específico de latente de fusão da água, que no caso é menos 300 quilojoules. Então essa conta aqui já está todinha ela em quilojoules. Quanto é que vai dar essa brincadeira? Então eu sei que 4 vezes menos 25, isso dá 100. Então isso aqui vai ficar menos 420. E do lado de cá vai ficar menos 1.200. E menos 420 menos 1.200, isso dá menos 1.620 o quê? 1.620 quilojoules, tá? Então é isso que a máquina térmica precisa retirar. Maravilha. Agora a próxima conta que eu vou fazer é o seguinte. O enunciado disse que ele realiza 5 ciclos por segundo. Isso aqui é o calor retirado em um ciclo. Se eu multiplicar por 5, eu acho o calor retirado em 5 ciclos. E isso vai dar 2.000 joules. 2.000 joules é a mesma coisa que 2 quilojoules. Em quanto tempo que a minha máquina térmica retira 2 quilojoules? Ela retira 2 quilojoules em 1 segundo, certo? Então a última conta que eu vou fazer
É uma conta meio de potência, né? Eu posso falar que a potência de resfriamento desse negócio ela é de 2 quilojoules por segundo, que é a mesma coisa que 2 quilowatts, certo? Essa potência eu sei que ela é energia no tempo. Como é uma potência de resfriamento, eu posso jogar fora. Ou eu falo que ela é negativa, ou eu jogo fora os sinais dessa conta, né? Mas de qualquer maneira eu vou falar que potência é calor sobre tempo. Vou falar que essa potência é de 2, vou fazer a conta em módulo, tá? E 2 é igual a 1620 dividido por ΔT. Do lado esquerdo eu tenho quilowatt, do lado direito eu tenho quilojoule. E como quilowatt é quilojoule por segundo, aqui o meu ΔT ele vai sair em segundos. Isso aqui é 1620 dividido por 2, que dá 810 segundos. Portanto, o gabarito da questão, uma bela questão de física, de termodinâmica, é a letra B de bola. Muito obrigado pela sua atenção, espero ter ajudado. Até mais ver. Falou!